Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman, sempre atenta aos mínimos detalhes ao seu redor, começa a demonstrar um interesse peculiar por César, o modelo charmoso e ambicioso que circula pelos bastidores da TCA. Durante uma conversa informal com Marco Aurélio, ela deixa escapar sua curiosidade. Quem é exatamente esse rapaz, César? Vejo potencial nele. E alguma coisa me intriga. Enquanto isso, Heleninha, ainda lidando com a sobriedade e tentando manter os pés no chão, compartilha com Celina uma impressão estranha. Aquele homem, o tal do Olavo. Eu juro que já vi aquele rosto antes. Só não consigo lembrar onde. Celina escuta com atenção, intrigada, mas muda de assunto ao ser surpreendida por uma notícia preocupante. A empresa que fornecia a comida das aeronaves da TCA acaba de declarar falência. Vendo ali uma oportunidade, Celina rapidamente sugere a Raquel e Poliana que a Paladar, a empresa de refeições criada por Raquel, entre em cena e assuma o posto. As duas gostam da ideia e começam a agir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Daniela aconselha o amigo André. Cuidado com essa história de se envolver com a Aldeide. Essa mulher tem um jeito perigoso. André ouve, mas parece dividido entre o charme da mulher e a prudência da amiga. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Já Lucimar se vê às voltas com as investidas de Vasco, que quer reatar o relacionamento. Ela, com o coração ainda balançado, promete pensar com carinho. Não sei, Vasco. Muita coisa aconteceu, mas eu vou pensar. Em outro ponto da trama, Consuelo, sempre atenta, sente o cheiro do perfume de Aldeide impregnado em André e o confronta com desconfiança. Você esteve com ela, não foi? Não tente me enganar. Esse cheiro eu reconheceria em qualquer lugar. André tenta despistar, mas a desconfiança está plantada. Maria de Fátima, por sua vez, leva um susto ao conversar com Heleninha e descobrir que a empresa de segurança identificou um dos homens que participou do roubo do quadro. Fátima tenta disfarçar, mas o nervosismo é visível em seu rosto. Ela percebe que o cerco está se fechando. No escritório da Paladar, Celina, Raquel e Poliana comemoram a notícia de que o contrato com a TCA foi oficialmente fechado. A empresa delas agora será responsável pelas refeições nos voos. Um passo enorme para o crescimento do negócio. Com o coração acelerado e a mente em alerta, Maria de Fátima procura César e lhe dá um aviso direto. A farsa de Maria de Fátima está prestes a ruir, e por uma fonte totalmente inesperada. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso finalmente descobrirá o caso da ex-namorada com César, e quem trará à tona toda a verdade será Sardinha, movido por um misto de indignação e desejo de justiça. Tudo começa quando Sardinha, funcionário da Tomorrow e amigo leal de Solange, começa a ligar os pontos das armações de Fátima. Ele já desconfiava da aproximação repentina entre a modelo ambiciosa e o ex-garoto propaganda da TCA. Mas após ouvir uma conversa nos bastidores de um desfile, em que Sheila, uma modelo experiente e sem papas na língua, comenta que Fátima e César vivem um caso às escondidas, Sardinha decide agir. Abalado com a descoberta, ele corre para contar a Solange que havia se afastado de Afonso após a interferência de Fátima em seu relacionamento. Solange, eu descobri uma bomba. Fátima está se encontrando com o César. Eles têm um caso. A amiga, surpresa, balança a cabeça negativamente. Eu já desconfiei, mas não quero me meter mais. O Afonso escolheu confiar nela. Se ele quiser descobrir quem ela é de verdade, vai ter que fazer isso sozinho. Mesmo diante da recusa de Solange, Sardinha decide não ficar calado. Ele acredita que Afonso merece saber a verdade. E talvez assim ele reabra os olhos para Solange, que sempre o amou de verdade. Discreto, mas determinado, Sardinha procura o herdeiro da poderosa Odete Roitman na sede da empresa. Afonso, será que a gente pode conversar um minuto? Pede ele com um ar sério. Claro, Sardinha. Algum problema com a campanha? Questiona Afonso, sem imaginar o turbilhão que está prestes a se formar. Não, é algo pessoal. E eu pensei muito antes de te contar isso, mas não posso ficar quieto. Você precisa saber. É sobre a Fátima. Ela tá tendo um caso com o César. Afonso franze o senho sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? É isso mesmo. Essa modelo, a Sheila, comentou que viu os dois juntos. E eu mesmo... Eu vi o César e a Fátima entrando juntos num apart-hotel. Não tive coragem de fotografar. Fiquei em choque. Mas isso pode ser só fofoca.
rebate Afonso, tentando se agarrar a alguma lógica que o livre daquela dor. Pode ser inveja a maldade de gente frustrada. Eu também pensei isso, continua Sardinha, mas depois juntei outras peças. Lembra da época que você foi para a Europa? Pois então, o César também esteve por lá. Foi ele mesmo quem contou para Solange que passou um tempo na Europa. Você está dizendo que eles podem estar juntos desde aquela época? Pergunta Afonso, cada vez mais atordoado. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas que tem algo errado, tem, e acho que você merece saber. O silêncio que se segue é pesado. Afonso desvia o olhar pensativo, sentindo uma mistura de raiva, mágoa e decepção. Ele acreditava que estava construindo um futuro com Fátima. Tinha apostado tudo, até contra a vontade da própria mãe, Odete. Defendeu Fátima de todos, inclusive de Solange, que foi humilhada por ela. Então era isso, murmura ele como se falasse consigo mesmo. Enquanto eu fazia planos de casamento, ela... Sardinha o interrompe com delicadeza. Eu sei que dói, Afonso, mas talvez seja melhor descobrir agora do que tarde demais. Você sempre foi correto, leal com quem gostava. Não merece esse tipo de traição. Afonso respira fundo, tentando conter a raiva. Obrigado, Sardinha. De verdade. Você me abriu os olhos. Agora sou eu quem vai descobrir até onde vai essa farsa. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima segue com sua máscara intacta, acreditando que tem tudo sob controle. Mas o cerco está se fechando. A revelação de Sardinha será o estopim para a derrocada da vilã e a chance de redenção para Solange, que jamais deixou de amar Afonso. Na trama, os próximos episódios prometem emoções intensas. O confronto inevitável entre Afonso e Fátima, o embate entre César e o herdeiro da TCA, e a possibilidade de um recomeço ao lado de quem sempre esteve por perto, mesmo quando ele escolheu não ver. A verdade, como sempre, virá à tona, e com ela, a queda dos que construíram seus castelos sobre a mentira. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman sempre teve o controle de tudo, da TCA, da alta sociedade carioca, dos destinos de quem cruzava seu caminho. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ela se vê encurralada. Tudo começa quando Fátima, com seu cinismo habitual e aquele brilho ambicioso nos olhos, invade a cobertura luxuosa da ex-sogra e solta uma bomba. Eu e o César já fomos amantes. Odete, incrédula, encara a jovem com desprezo, mas por dentro é tomada por um turbilhão. Fátima observa cada reação da ricaça, satisfeita por atingir seu alvo. Mas Odete, orgulhosa, se recusa a demonstrar abalo diante da provocação. Com um olhar frio diz: Você sempre foi baixa, Maria de Fátima, mas hoje se superou. Baixa? Retruca a moça com um sorriso debochado. Não fui eu quem começou a dormir com o namorado da outra. César, que até então se mantinha em silêncio, observa as duas trocarem farpas. Sabe que está prestes a ser o centro da discussão. Fátima se aproxima dele, tocando seu rosto com provocação. Fala pra ela, César. Conta como era quente entre a gente. Odete interrompe com a voz firme e amarga. Já chega! Eu não vou tolerar esse teatro barato na minha casa. Mas o estrago já estava feito. Depois que Fátima sai triunfante, deixando para trás o caos, Odete não consegue mais pensar em outra coisa. A imagem de César e Fátima juntos a persegue como um fantasma, e um temor começa a crescer dentro dela. E se o filho que Fátima espera for de César? Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer. Vale tudo. Na noite seguinte, Odete pede que César vá até sua casa. Quando ele chega, a encontra com um copo de uísque na mão, tensa, mas tentando manter a compostura. Sem rodeios, ela o encara e dispara. Esse filho que a Fátima está esperando é seu? César respira fundo, tentando manter o charme que sempre usou como escudo. Caminha até o bar, serve-se de um drink e responde com ironia. Você acha mesmo que aquela garota só teve um homem na vida? Responde César, sem jogos. É seu? Ele hesita. O olhar dela é cortante, exigente. Pela primeira vez, César parece desconfortável. Tenta desviar o olhar, mas Odete insiste. Você está me escondendo alguma coisa. E eu não sou mulher de ser enganada. César suspira, leva o copo aos lábios e então, com um meio sorriso, diz: Talvez sim. Essa frase, dita com um ar cínico e provocador, cai como uma bomba no peito de Odete.
Ela se levanta, caminha de um lado para o outro, visivelmente abalada. O rosto que sempre expressou frieza agora revela decepção. Você não podia ter mentido para mim esse tempo todo, César, diz com a voz embargada. Eu não menti, rebate ele. Só não te contei. Isso é um capítulo antigo. Não tem nada a ver com o que a gente tem agora. Nada a ver? Retruca ela em fúria. Você sabe o quanto odeio mentiras. Você foi capaz de se deitar comigo enquanto escondia um passado com aquela garota. E agora talvez tenha um filho com ela. César tenta se aproximar, mas ela recua. Por dentro, Odete trava uma guerra entre o orgulho ferido e o sentimento que, contra todas as expectativas, começou a nutrir por aquele homem. Pela primeira vez ela se vê vulnerável, confusa, dividida. Você está apaixonada por mim, arrisca ele, tentando virar o jogo. E é isso que está te incomodando. Você não suporta perder o controle. Ela o encara em silêncio. A frase o acerta em cheio. De fato, Odete sempre dominou tudo. Mas agora, o controle escapa por entre seus dedos. E ela não sabe lidar com isso. Para piorar, César tem razão. Há algo mais forte do que ela gostaria de admitir. Nos dias seguintes, Odete mergulha em seus próprios dilemas. Analisa minuciosamente cada passo de César, vasculha o passado de Fátima, procura pistas, datas, cruzamentos de histórias. Mas nada concreto aparece, e a dúvida corrói. Em paralelo, Fátima, cínica e determinada, começa a se aproveitar da situação. Usa o suposto pai da criança como moeda de manipulação. Em uma visita à TCA, ela provoca. E aí, Odete? Já comprou o enxoval do seu netinho? Odete, sem perder a postura, responde com frieza. Quando tiver certeza de quem é o pai, me avise. Eu gosto de investir apenas no que é meu. Fátima sorri, sabendo que acertou mais uma vez. De alguma forma, conseguiu mexer com a mulher mais poderosa do país. E isso, para ela, é uma vitória pessoal. César, por sua vez, percebe que seu jogo está por um fio. Tenta se aproximar de Odete, reacender a confiança entre eles, mostrar-se leal. Leva flores, jantares, declarações calculadas. Mas Odete continua fria, distante. Observa tudo com olhos de quem não se deixa enganar. Até que em uma noite chuvosa ela o encara novamente, os olhos marejados, mas firmes. Se esse filho for seu, vai embora da minha vida. Você ainda me ama, Odete? Eu não sei mais, e talvez nunca tenha amado. Mas o que eu sei é que não suporto ser enganada. Eu não quero te perder. Então prove. Faça um teste. Me mostre a verdade. César hesita. Pela primeira vez, seu charme já não é suficiente. Odete exige mais. Exige provas, comprometimento, verdade. E pela primeira vez, talvez ele esteja prestes a ser desmascarado de vez. Com isso, a relação entre os dois entra em um impasse. Enquanto Odete tenta descobrir a verdade por trás da gravidez de Fátima, César se vê encurralado, dividido entre os segredos do passado e a sobrevivência ao lado da mulher que pode arruiná-lo, ou salvá-lo. E Fátima continua assistindo tudo de camarote com aquele sorriso cínico, pronta para dar o próximo golpe. Afinal, em Vale Tudo, só uma coisa é certa: ninguém é completamente inocente, e a verdade pode ser a arma mais perigosa. A partir da enigmática resposta de César, o mundo de Odete Roitman começa a desmoronar por dentro, ainda que ela mantenha a fachada imponente diante de todos. A dúvida sobre a paternidade do filho de Fátima vira uma ferida que ela tenta esconder, mas que cresce a cada minuto. Você me envolveu num jogo sujo, César, dispara Odete, fitando o amante com olhos que oscilam entre mágoa e fúria. Não era isso o que eu esperava de você. César, como sempre, tenta amenizar a situação com charme e frieza. Odete, você não é mulher de cair em sentimentalismo barato. Isso é coisa do passado. O que importa agora é a gente. Mas desta vez a empresária não está tão fácil de convencer. Sozinha em sua cobertura mais tarde, ela analisa todos os passos de Fátima desde o início da gravidez. A aproximação repentina da jovem com a alta sociedade, o afastamento estratégico de Afonso e, principalmente, o interesse suspeito em manter César por perto. Tudo começa a se encaixar de forma perturbadora. Determinada a descobrir a verdade, Odete contrata um detetive particular para investigar os passos de Fátima nos últimos meses. Ela quer provas. Quer certezas.
Porque, se for confirmada a desconfiança que a atormenta, nada impedirá que ela destrua tanto Fátima quanto César. Enquanto isso, Fátima começa a sentir o peso do confronto. Ao notar que Odete anda mais fria e silenciosa, ela pressente que algo mudou. Resolve procurar César para tirar satisfações. Você contou para ela, não contou? Pressiona Fátima, encarando o amante. Ela já desconfiava, Fátima. Você que se entregou quando apareceu com aquele teatrinho dramático. Rebate ele, impaciente. Você é um canalha. Me prometeu proteção, me fez acreditar que estava do meu lado. E eu tô, mas você precisa parar de agir por impulso. A Odete é uma bomba relógio. E agora, graças a você, tá prestes a explodir. Fátima, nervosa, ameaça ir à imprensa e revelar tudo. César, assustado com a possibilidade, tenta controlar a situação. Você vai destruir a sua própria vida se fizer isso. E não pense que a Odete vai perdoar. A jovem hesita. A tensão cresce. Do outro lado, Odete continua impassível por fora, mas fervendo por dentro. Quando finalmente recebe o relatório do detetive, seu rosto se contrai ao ler o que já temia. Fátima e César estiveram juntos por meses, inclusive no período em que a gravidez começou. Com os olhos fixos no papel, ela murmura. Então é verdade. Mas ao invés de confrontar os dois imediatamente, ela traça um plano. Odete Reutemann não perde com gritos, ela destrói com silêncio, e seu silêncio será ensurdecedor. Maria de Fátima. Separada de Afonso e disposta a tudo para se reerguer, ela acaba descobrindo um dos maiores segredos de Odete Reutemann. Algo que ninguém jamais imaginaria. E tudo começa por causa de uma combinação perigosa de orgulho ferido, ambição desmedida e sede de vingança. Fátima já vinha desconfiando do envolvimento entre Odete e César. Desde que foi deixada por Afonso após ser desmascarada como traidora, ela observava, de longe, os movimentos da poderosa empresária da TCA. Quando começa a notar encontros frequentes e olhares trocados entre Odete e seu ex-amante, Fátima logo entende que há algo mais entre os dois. E é aí que surge a ideia: usar essa possível relação para se beneficiar. Com sua habitual astúcia, ela procura Odete, se faz de vítima e tenta negociar paz em troca de uma boa quantia em dinheiro. A proposta é direta. Ela ficaria em silêncio sobre o que sabe se Odete concordasse em pagar. Mas, para sua surpresa, a reação de Odete é brutal. A empresária não só recusa o acordo, como a humilha sem piedade. Com seu tom cortante e palavras frias, Odete desmonta Fátima, expondo sua condição de mulher desprezada, pobre e sem credibilidade. A filha de Raquel sai da sala ferida no orgulho, tomada por uma raiva surda que logo se transforma em sede de vingança. Aquilo não ficaria barato. Determinada a derrubar Odete, Fátima decide se aliar a Mário Sérgio, um rapaz ambicioso que sempre teve uma queda por situações arriscadas. Juntos, eles iniciam uma campanha clandestina para vigiar a rotina da empresária. Em uma dessas investidas, Mário Sérgio liga para Fátima. Odete acabou de sair de casa, está alterada, parecia irritada. Pegou o carro e foi em direção à estrada. Fátima não pensa duas vezes. Chama um táxi, orienta o motorista a manter distância segura e segue o carro da empresária até um local remoto, numa região afastada, cercada de árvores e trilhas de terra. Do banco de trás, Fátima observa o carro de Odete parar diante de um casebre simples, com aparência humilde, escondido entre árvores e arbustos. A empresária desce do veículo com passos firmes e bate na porta. Uma mulher abre. Fátima, de longe, tenta memorizar cada detalhe. Depois de alguns minutos, Odete sai do casebre visivelmente abalada. Fátima espera a empresária ir embora para só então se aproximar. Seu instinto diz que ali há algo valioso, algo que pode virar sua sorte. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ela bate a porta com um sorriso forçado. A mulher que atende é Ana Clara, de aparência simples, mas desconfiada. Fátima, rápida no improviso, inventa uma história sobre sua família estar interessada em comprar terrenos naquela área. Diz que estava de passagem e ficou curiosa com a região. Como desculpa para entrar, pede para usar o banheiro. Ana Clara hesita, mas, diante do jeito convincente da moça, cede. Pode entrar, mas é rapidinho, tá? Fátima atravessa a sala modesta, observando tudo com atenção. E então, quando está prestes a seguir até o pequeno corredor que leva ao banheiro, ela paralisa.
Em uma cadeira de rodas, parcialmente encoberto por uma divisória, está um homem. Um rosto abatido, mas inconfundível. Cabelos escuros, olhar intenso, expressão de alguém que já sofreu demais. Fátima o encara sem piscar. Seu coração acelera. Ela conhece aquele rosto. Lembra-se claramente de uma fotografia que viu na casa de Celina, tia de Afonso. É ele, Leonardo Reutemann, o filho que Odete jurou estar morto, vivo, bem ali, diante dela. Fátima engole em seco. Seu mundo gira. O que aquilo significava? Como Odete foi capaz de enganar toda a sociedade carioca, sua própria família, e esconder o filho vivo? E mais. Por quê? Leonardo a encara confuso. Você é amiga da Ana Clara? Pergunta com a voz fraca. Fátima, pega de surpresa e improvisa. Sim, quer dizer não exatamente. Vim ver uns terrenos por aqui e pedi para usar o banheiro, mas você é Leonardo, não é? Ana Clara aparece, visivelmente nervosa. Moça, é melhor você ir embora. A senhora Odete não gosta de visitas aqui. Mas Fátima não se move. Ela apenas sussurra. Ele está vivo. O filho dela está vivo. Ana Clara insiste, já mais ríspida. Vai embora agora ou eu chamo alguém. Fátima sai, mas leva com ela a informação mais poderosa que poderia encontrar. Agora, tem em mãos uma bomba que pode explodir o império de Odete Reutemann. Caminha de volta ao táxi com as pernas trêmulas, o coração acelerado e um sorriso discreto nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pode retomar o controle. No dia seguinte, Fátima encontra Mário Sérgio e conta tudo. Leonardo está vivo. Eu vi com meus próprios olhos. Está em uma cadeira de rodas, numa casa escondida no meio do nada. A Odete vai lá para cuidar dele. Ela escondeu o filho do mundo inteiro. Por quê? O que ela está tentando esconder? Mário Sérgio arregala os olhos. Isso pode ser o maior escândalo do ano. Você tem noção da bomba que está segurando? Fátima sorri. Eu tenho. E agora vou usar essa bomba para virar esse jogo a meu favor. Ela começa a elaborar um plano. Sabe que não pode simplesmente contar a verdade. Ninguém acreditaria nela, ainda mais depois de tantas armações. Precisa de provas. Precisa registrar o local, conversar novamente com Leonardo, entender o que aconteceu. Qual é a verdade por trás daquele segredo? Por que Odete trancafiou o próprio filho? Fingiu sua morte e o escondeu por tantos anos? Na sequência dos próximos capítulos, Fátima tentará se aproximar novamente de Ana Clara, desta vez com mais cautela. Investigará o passado de Leonardo, buscará pistas na mansão Reutemann, vasculhará documentos. Aos poucos, ela começará a montar um quebra-cabeça cheio de dor, traições e vergonha familiar. A verdade ameaça vir à tona e pode destruir a reputação de Odete de forma irreversível. Mas a vilã, como sempre, não entregará seus segredos facilmente. Ao descobrir que Fátima esteve no casebre, ela move seus peões, tenta afastar Ana Clara, transfere Leonardo para outro local e manda um recado à moça atrevida. Não ouse brincar com fogo, Maria de Fátima. Você pode se queimar de verdade. Mas Fátima não recua. Ao contrário, sente que chegou a sua hora de virar o jogo. E dessa vez, não apenas por ambição. Ela quer justiça, quer expor Odete, quer provar que a mulher mais temida da alta sociedade carioca também tem esqueleto no armário. E um deles está vivo, trancado e esquecido, à margem do mundo. O confronto entre as duas promete ser épico. Uma batalha entre duas mulheres perigosas, manipuladoras, determinadas. Uma trama que, mais do que nunca, prova que em Vale Tudo, ninguém é completamente vítima, nem totalmente inocente. Depois de flagrar Leonardo vivo no casebre e confirmar com os próprios olhos que Odete havia mentido para o mundo inteiro, Maria de Fátima não conseguia mais dormir. A imagem do rapaz na cadeira de rodas, isolado, com o olhar perdido, não saía de sua mente. A sensação era agridoce. Ela tinha nas mãos a maior carta de sua vida e, ao mesmo tempo, não podia jogá-la de qualquer jeito. Um passo em falso e Odete poderia destruí-la de vez. Nos dias seguintes, Fátima começou a agir com cautela. Sem comentar nada com Mário Sérgio, voltou a rondar discretamente a região do casebre. Queria ter certeza de que Leonardo ainda estava lá. Mas ao chegar ao local, foi surpreendida. A casa estava vazia. As janelas fechadas, o mato alto ao redor e nenhuma movimentação. Ana Clara havia sumido. Leonardo também. Desesperada, Fátima percebeu que Odete já sabia que tinha sido descoberta. Provavelmente Ana Clara contara o ocorrido, e a vilã,
Como sempre, agira rápido. Fátima não tinha mais acesso ao trunfo que poderia destruir sua rival. Mas, mesmo frustrada, ela não desistiria tão facilmente. Ela então procurou Celina. A princípio, disfarçou sondando a tia de Afonso sobre o passado de Odete e se alguém já havia comentado algo estranho sobre Leonardo. Celina, mesmo desconfiada das intenções de Fátima, deixou escapar uma informação preciosa. Eu nunca engoli aquela história de que ele morreu num acidente fora do país. Odete nunca deixou ninguém ver o corpo. E quando insistimos em fazer uma homenagem, ela proibiu. Foi tudo muito estranho. Era o que Fátima precisava. Se conseguisse reunir mais pessoas que duvidavam da morte de Leonardo, poderia começar a levantar suspeitas na alta sociedade. Bastava provocar os boatos certos, nas rodas certas. Sabia que Odete prezava pela reputação, e qualquer ruído, por menor que fosse, a deixaria desestabilizada. Com os olhos cansados e a expressão abatida, toma coragem e abre o jogo com Odete. Precisei trancar a faculdade, revela com um fio de voz. Odete, surpresa, ergue uma sobrancelha. E por quê? Pergunta, já prevendo a resposta. Por causa da Nise. Ela precisa de mim nesse momento, e eu sou a única pessoa em quem ela confia. A revelação, embora sincera, não desperta empatia em Odete. Ela apenas suspira, demonstrando um misto de impaciência e frieza. Filhos crescem, Ana Clara. Você não pode abandonar tudo por causa dela. A moça, no entanto, permanece firme. É minha filha. Eu faria tudo de novo. Enquanto isso, na sede da TCA, Marco Aurélio reúne Mário Sérgio e Freitas para compartilhar o próximo passo em seus planos de expansão internacional. Com um brilho de ambição nos olhos, revela seu objetivo de se aproximar do sheik estrangeiro que está de passagem pelo Brasil. Se conseguirmos o apoio dele, o investimento virá com força total, afirma confiante. Os dois escutam com atenção, mas Mário Sérgio parece mais interessado em agradar Odete do que em negócios. Walter, cada vez mais desconfiado, acaba flagrando Odete em um momento íntimo e comprometedor com Mário Sérgio. A cena o deixa estarrecido. Não é apenas ciúme. É desconfiança, frustração e a certeza de que há algo muito errado acontecendo por trás dos panos. Odete, no entanto, não se abala com o flagra. Seu olhar é firme e desafiador, como se dissesse que está no controle de tudo. Jarbas, por outro lado, tenta surpreender Consuelo com um gesto romântico. Aparece de surpresa em seu trabalho, com flores nas mãos e um sorriso tímido. Ela, emocionada, se derrete com o carinho inesperado. O clima é de leveza entre os dois, uma pausa doce em meio aos conflitos da trama. Mas a tranquilidade dura pouco. No caminho de volta para casa, Jarbas sofre um grave acidente de carro, deixando todos em choque. A notícia se espalha rapidamente, e Consuelo corre para o hospital, aflita. Renato, depois de muitas dúvidas, decide tomar uma atitude em relação ao seu relacionamento com Solange. Em uma conversa sincera, ele admite: "Não posso continuar te iludindo. Eu gosto de você, mas ainda não sei o que quero." Solange, machucada, tenta manter a compostura, mas suas lágrimas falam por si. Na casa de Raquel, Heleninha percebe o ambiente pesado entre Ivan e Maria de Fátima. Há algo não dito, olhares tensos, palavras atravessadas. A jovem sente que a presença da ambiciosa Fátima está corroendo a harmonia da família, e a situação piora quando, dias depois, Maria de Fátima flagra César em um estúdio fotográfico, envolvido com uma modelo. Mais uma traição para alimentar sua sede de vingança. O público será surpreendido por uma reviravolta tão inesperada quanto explosiva. Odete Reutemann, a implacável empresária que sempre fez questão de manter o coração trancado a 7 chaves, se apaixonará perdidamente por César, o mesmo homem que arruinou a vida de Maria de Fátima. A poderosa da TCA, conhecida por seu cinismo e frieza, deixará transparecer um lado vulnerável, raro em sua trajetória, a ponto de fazer o impensável: pedir o rapaz em casamento. O romance entre Odete e César nascerá em meio ao caos. Maria de Fátima, no fundo do poço após sua última armação fracassada, será flagrada na cama com César por Afonso, que não hesitará em pôr fim definitivo ao casamento. A revelação virá acompanhada de uma descoberta ainda mais dolorosa. O filho que Fátima espera não é de Afonso, mas sim do próprio amante. Com isso, ela perderá não só o marido, mas também toda a segurança financeira que tanto lutou para conquistar. O rompimento será cruel. Afonso, ferido e humilhado, aplicará rigorosamente a cláusula de fidelidade do contrato nupcial, deixando Fátima sem direito a qualquer centavo da fortuna dele.
Expulsa da casa, sem bens e sem influência, ela sentirá a solidão como nunca antes. E o que mais vai doer é perceber que nem César permanecerá ao seu lado. Assim que percebe que Fátima não tem mais nada a oferecer, nem dinheiro, nem status, nem conexões, ele a abandona sem olhar para trás. É nesse momento que César, o mesmo oportunista que arruinou o casamento da influenciadora, entra de vez na vida de Odete Roitman. Encantada com o charme do modelo e impressionada com sua audácia, a empresária começa a se aproximar. Primeiro como uma aliada inesperada, depois como amante. Aos poucos, Odete vai se entregando ao relacionamento com uma intensidade que nem ela mesma imaginava ser capaz de sentir. Ao descobrir o envolvimento entre os dois, Maria de Fátima entra em desespero. A queda já era dolorosa, mas ver seu ex-amante nos braços da mulher mais poderosa da trama será demais para sua vaidade. Movida pela inveja e por um impulso destrutivo, ela arma um plano cruel. Em uma festa, consegue se aproximar de César e, diante dos fotógrafos, se senta no colo dele de maneira provocativa. As câmeras registram tudo. Com a imagem em mãos, Fátima dá um jeito de enviar a foto diretamente para o celular de Odete. A empresária, que até então se encontrava completamente rendida à paixão, não esconde o choque ao abrir a imagem. O ciúme a corrói. Por um instante, Odete volta a ser a mulher dura, impenetrável, ferida não só no orgulho, mas na alma. A presença de Fátima, como uma sombra do passado, ameaça aquilo que ela mal havia começado a construir com César. Ao perceber a tensão, César tenta acalmar a situação. Ele se aproxima de Odete e pela primeira vez abre o coração. Não fica assim, Odete. Eu tô falando a verdade. Aquilo foi uma armadilha. Eu tô com você. Acabou com a Fátima. Eu gosto de você. Será que você consegue ouvir isso? Que uma pessoa gosta de você, diz ele com sinceridade. As palavras tocam Odete de uma forma inesperada. A mulher que tantas vezes usou os sentimentos dos outros como moeda de troca, agora se vê vulnerável diante da possibilidade de ser amada de verdade. Emocionada, ela murmura. Com você é tudo diferente, César. Diferente de tudo o que eu já vivi, eu poderia casar com você. César se espanta. Você me pediu em casamento, Odete? Pergunta entre o riso nervoso e a surpresa genuína. A resposta vem com firmeza. Casa comigo, que eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo. E assim, sem cerimônias, sem alianças e sem véu, os dois acabam na cama, entregues a uma paixão avassaladora. Odete, pela primeira vez, se permite sonhar com algo além dos negócios. E César, embora ainda ambicioso, parece verdadeiramente tocado pelo sentimento sincero que ela desperta. Entretanto, como tudo em Vale Tudo, a paz dura pouco. Ao saber da proposta de casamento entre César e Odete, Maria de Fátima reage como um furacão. Em meio a gritos e ironias, ela procura o ex-amante para despejar sua fúria. Então trata de casar com um bom contrato, viu? Porque você vai ter que me pagar pensão, eu tenho direito. César, debochado, não se intimida. Direito você tinha quando enganava o Afonso. Agora você tem é que correr atrás de um emprego, Fátima, porque o conto de fadas acabou. Fátima, ferida em sua vaidade e sem chão, grita que ele é ingrato, mas César apenas ri. Quem planta, colhe. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan não consegue mais esconder o que sente. Em um momento de sinceridade, procura Raquel e, olhando-a nos olhos, confessa: Eu ainda penso em você. Suas palavras vêm carregadas de emoção, deixando Raquel surpresa, mas também tocada. Ela tenta manter a compostura, como sempre faz, mas a verdade é que aquela declaração mexe com lembranças que ela acreditava estarem enterradas. O passado entre os dois continua vivo, ainda que tentem seguir caminhos distintos. Raquel, no entanto, não dá resposta imediata. Fica em silêncio, absorvendo tudo. Enquanto isso, Solange, fiel ao que havia prometido a Renato, cumpre sua palavra. Discreta, mas firme, ela faz exatamente o que combinou, demonstrando maturidade e lealdade em meio à tempestade que ronda os bastidores da TCA. Renato, apesar das dúvidas que ainda o atormentam, sente-se confortado pela atitude da jovem. Do outro lado da cidade, Bartolomeu, sempre ponderado, aconselha Ivan sobre seu casamento com Heleninha. Você precisa entender o que realmente sente e o que espera desse relacionamento. O amor exige mais do que intenções boas, exige presença, coragem. Ivan escuta com atenção.
As palavras do amigo o fazem refletir, especialmente agora que Heleninha enfrenta um momento delicado em sua recuperação. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete Roitman nunca imaginou que um dia sentiria o coração disparar não por raiva ou ambição, mas por puro desespero. Acostumada a controlar tudo e todos, a ricaça vê seu mundo estremecer quando resolve fazer uma visita inesperada ao sítio onde esconde seu maior segredo. Leonardo, o filho que renegou publicamente, mas que longe dos olhos do mundo mantinha vivo e recluso. No entanto, ao chegar ao local, é surpreendida por um silêncio inquietante. O portão do pequeno sítio, que costumava estar entreaberto, está fechado com um cadeado enferrujado. Odete franze a testa, estranhando a mudança. Dá alguns passos para trás, observa o lugar à distância, tentando encontrar qualquer sinal de vida. Buzina, chama, mas ninguém responde. Tomada por uma mistura de nervosismo e urgência, ela decide agir por conta própria. Com algum esforço, sobe no muro lateral e pula para dentro da propriedade, aterrissando com elegância, ainda que com os saltos afundando na terra batida. A casa está silenciosa. Odete se aproxima lentamente, sentindo o cheiro de tinta fresca no ar. A porta principal está trancada, mas uma das janelas permanece entreaberta. Ela hesita. Por um instante parece vulnerável, como se estivesse prestes a invadir não apenas um espaço físico, mas também uma verdade que há muito tempo tenta sufocar. Respira fundo e, vencendo o receio, empurra a janela. O que vê a deixa pasma. O quarto está completamente vazio, sem cama, sem colchão, sem roupas, sem qualquer objeto que denuncie a presença de alguém ali. Pela fresta da porta do quarto, ela consegue vislumbrar a sala, também deserta. As paredes recém-pintadas de branco tornam o cenário ainda mais estranho, quase como se alguém estivesse apagando rastros. Odete chama por Nise, a cuidadora de confiança que por anos esteve ao lado de Leonardo. Nise, está aí? Nada. Nenhum ruído, nenhum sinal de vida. Enquanto tudo isso acontece, Afonso bate à porta de Raquel. A visita, inesperada, tem um tom tenso. Ele quer saber mais sobre Fátima, mas Raquel é direta. Não tenho o menor interesse em saber da Maria de Fátima. Esse assunto, para mim, está encerrado. Afonso, constrangido, percebe que tocou em uma ferida que Raquel não está disposta a reabrir. Ela não esconde sua mágoa nem sua frieza quando se trata da filha, que tantas vezes a humilhou e traiu. Mais tarde, Afonso nota um detalhe intrigante. Ao olhar a bolsa de Celina, vê um cartão da Paladar. O nome de Raquel estampado no impresso chama sua atenção. A coincidência o deixa curioso, mas ele ainda não liga os pontos. Para ele, Celina continua sendo uma mulher acima de qualquer suspeita. Raquel, por sua vez, desabafa com Poliana. Afonso não enxerga quem é a verdadeira Maria de Fátima. Ela é dissimulada, manipuladora e está usando todos ao redor para conseguir o que quer. Poliana escuta, solidária. Ela sabe que Raquel está exausta de tantas decepções, mas também percebe que a empresária está mais forte do que nunca. No sítio, longe dos olhos de todos, Odete observa a movimentação com desconfiança. 2 carregadores descarregam móveis na casa vizinha, a mesma onde Leonardo vive escondido. Sem saber ao certo o que está acontecendo, ela assiste a cena de longe, desconfiada. O retorno de Leonardo, dado como morto por todos, pode estar prestes a ser descoberto, e com ele, segredos que podem virar o mundo de Odete ao avesso. De dentro do carro, com os olhos atentos e o senho franzido. Espera pacientemente até que os homens terminem o trabalho e vão embora. Com o caminho livre, ela se aproxima novamente da casa. Bate palmas, chama por Nise, mas quem surge na porta é uma jovem. De semblante calmo, porém firme, Ana Clara, neta de Nise, encara Odete com naturalidade. Minha avó está internada. Eu vim de São Paulo porque ela não tem mais condições de cuidar do meu tio sozinha. Tranquei a faculdade e me mudei para cá para ajudar, diz, com um certo orgulho no olhar. Odete observa a moça de cima a baixo, como quem avalia uma peça valiosa ou uma ameaça. Leonardo está no quarto? Questiona direta. Ana Clara assente com a cabeça. Sim, está. Cuido dele todos os dias. A ricaça não disfarça o incômodo. A presença de uma nova pessoa naquela equação, ainda mais jovem e cheia de opinião, não estava nos seus planos. Após um breve silêncio, ela volta a falar, agora com um tom mais cortante.
Eu só espero que você esteja ciente de todas as partes do meu acordo com a sua avó. Essa casa só pode ser frequentada por vocês três. Para cuidar dele, eu podia pagar outra pessoa. O valor que vocês recebem é pelo silêncio. O preço é pelo segredo. Ana Clara a encara, sem demonstrar medo. Minha avó me contou tudo. Eu entendo o que está em jogo. Odete faz um leve aceno com a cabeça, satisfeita, mas ainda desconfiada. Não diz mais nada. Vira-se com elegância e caminha de volta para o carro, o som dos seus saltos se misturando ao farfalhar das folhas ao vento. Entra no automóvel e parte dali com o mesmo misto de alívio e inquietação. A presença de Ana Clara pode ser uma solução temporária, ou uma bomba relógio prestes a explodir. Ela sabe que qualquer deslize pode colocar tudo a perder, inclusive sua reputação. Afinal, manter Leonardo escondido sempre foi sua forma de apagar o que considerava sua maior falha. Agora, com novas peças no tabuleiro, Odete precisará